Oi, pessoal, aqui é a professora Cíntia. E hoje estamos aqui com mais uma aula de Química, né? Então, hoje nós vamos dar sequência aos nossos estudos, né, de Química Orgânica. E hoje nós vamos ver a nomenclatura dos hidrocarbonetos, certo? Na aula passada, a gente estudou sobre algumas funções orgânicas, mas a gente também já viu os hidrocarbonetos. Coloquei. Só uma revisãozinha básica. Os hidrocarbonetos, eles são constituídos apenas e exclusivamente de carbono e hidrogênio, certo, pessoal? Como eu falei, o carbono é tetravalente e ele tem a capacidade de formar cadeias, não foi? Então, os hidrocarbonetos seguem a fórmula geral. CXHY, onde X é a quantidade de carbonos e Y é a quantidade de hidrogênio. E os hidrocarbonetos, eles formam o esqueleto das demais funções orgânicas, certo? Eu coloquei aqui duas estruturazinhas para vocês se lembrarem. Onde essas bolinhas pretas, elas estão representando, na verdade, né, os carbonos. Não que os carbonos sejam pretos, tá, minha gente? São a representação. E os azulzinhos, os hidrogênios. E aqui do lado, eu coloquei outro tipo de representação, que é a representação de bola e bastão, que a gente chama. Só que a gente é a mais conhecida, certo? A de linha. Então, de um modo geral, a nomenclatura dos hidrocarbonetos segue a seguinte forma, seguinte ordem. Primeiro, você escreve o prefixo. Que o prefixo, ele indica quantos carbonos estão presentes ali naquela cadeia principal. O infixo indica o tipo de ligação encontrada na cadeia. Se é uma ligação simples, se é uma ligação dupla, se é uma ligação tripla, certo? E o sufixo indica a função orgânica dos hidrocarbonetos. E sempre vai terminar em O. Então, vamos lá. Eu coloquei aqui um exemplo, uma tabelinha para ficar mais simples. Se vocês quiserem copiar no caderno de vocês, é bom para revisar e também para estudar para o Enem, certo? Então, um carbono, o meu prefixo é met. 2 carbonos, o meu prefixo é et. 3, prop. 4, but. 5, pent. 6, ex. 7, ept. 8, oct. 9, non. E 10, dec. Certo? O meu infixo, que é o que indica a ligação, né? Qual o tipo de ligação? Nós temos AN, ou AN, do jeito que vocês quiserem, acharem mais fácil de lembrar, para ligações simples, EN para ligações duplas, IN para ligações triplas, DIEN, duas ligações duplas, pessoal, DIEN. E DIN, duas ligações triplas, certo? E o sufixo dos hidrocarbonetos é O. Então, o primeiro hidrocarboneto que a gente vai estudar são os alcanos. Os alcanos, eles são os hidrocarbonetos mais simples, certo? Eles têm uma cadeia aberta, formada apenas por ligações simples, certo? E a nomenclatura deles é a mais simples. Então, a nomenclatura dos alcanos não ramificados é dado pelo prefixo, ou seja, a quantidade de carbonos, AN, porque se trata de ligações apenas simples, e O, porque é hidrocarboneto, né? Então, o prefixo indica o número de carbonos, a terminação ano deriva das ligações simples e do sufixo dos hidrocarbonetos. Como, por exemplo, aqui nós temos CH4, que é o metano. Por que metano? Só temos um carbono no CH4, então, met. Apenas ligações simples. AN. E O é um carboneto. Aqui, C2H6. 2 carbonos. Met, et. Então, a terminação é AN, porque são ações simples, e O e L. Aqui, esse último, C6H14.
14. Então, a 3, ó. Met, et, prop, but, x. Então, x de carbonos, ligações sim, e O de hidrocarboneto. Nós temos os alcenos. Alcenos também são cadeias carbônicas abertas, certo, gente? E apresentam uma dupla ligação, certo? A nomenclatura dos alcenos é bastante parecida com o dos alcanos. A gente troca o an de alcano por en de alceno, certo? Da mesma maneira, você coloca o prefixo, que é a quantidade de carbono, e depois a derivação N, certo? En de ligação dupla e O de hidrocarboneto. Por exemplo, aqui. Vou mexer aqui no mouse, espero que vocês estejam vendo. Quando nós temos uma cadeia grande, minha gente, uma cadeia grande, nós temos que contar a partir do carbono da extremidade mais próxima da ligação dupla. Por exemplo, aqui nessa primeira estrutura, nós temos CH2, aí uma dupla, carbono e hidrogênio, carbono e 2 hidrogênio, carbono e 3 hidrogênio. Então, a extremidade mais próxima da minha ligação dupla é essa daqui. Então, eu começo falando daqui. Então, vou colocar o prefixo, que ou seja, a quantidade de carbonos. Então, aqui nessa ponta, dessa extremidade que está mais próxima da ligação dupla. Met, et, prop, but. Então, eu escrevo aqui but. Agora, eu vou dizer onde é que está a minha ligação dupla. Vou contar a partir da extremidade mais próxima da ligação dupla. Então, está no carbono 1. Então, coloco aqui 1. Eno, porque é a ligação dupla, né? Ou eu posso chamar também de um buteno, certo? Segundo exemplo, CH3, aí, uma simples, carbono e hidrogênio, uma dupla. Olha, a dupla está aqui no meio da cadeia carbônica, né? Como a regra diz que nós temos que contar a partir da extremidade mais próxima, e nós estamos observando aqui que a ligação dupla está no meio, então tanto faz de onde você conte, certo? Mas primeiro vamos contar quantos carbonos nós temos nessa cadeia. Então, met, ver se dá certo mexer o mouse. Met, et, prop, but. Então, eu boto aqui but. Vou olhar onde é que está a minha ligação dupla. 1, 2. Carbono 2. Coloco 2. Eno, porque é uma ligação dupla. Ou você pode colocar ao contrário, 2 butenos, certo? Mas eu prefiro, desculpa, dessa maneira aqui. Coloquei outro exemplo, só que uma cadeia maior, certo? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Então, vamos lá para o nosso prefixo. Met, et, vamos aqui, met, et, prop, but, pent, ex. Então, eu escrevo ex. Vou olhar em qual carbono está a minha ligação dupla. Carbono 1, carbono 2. Então, está no carbono 2. Coloco 2 aqui. E eno, porque é ligação dupla e hidrocarboneto. Nós temos também os alcinos. Parecido com os alcanos e os alcenos. Os alcinos possuem uma ligação tripla. Uma única ligação, tá, pessoal? Uma única ligação tripla. Então, no finalzinho, a gente vai colocar ino, certo? Coloquei aqui. Novamente, como é que a primeira coisa que a gente faz? A gente conta os carbonos. Então, met, et, prop, but, pent. Eu escrevo aqui pent. Vou olhar em qual carbono está a minha ligação tripla. Lembrando que eu tenho que começar da extremidade mais próxima da minha ligação tripla. Então, essa daqui é a mais distante, né? Onde é que está aqui a ligação tripla? E essa daqui está mais perto. Então, eu começo a contar daqui. 1, 2, então, está no carbono 2. Então,
Então, coloquei aqui. E ino, porque é uma ligação tripla. Certo, pessoal? Pronto. Agora, nós temos os alcadienos, certo? Os alcadienos são hidrocarbonetos também abertos, ou seja, acíclicos. Só que os alcadienos, eles possuem duas duplas ligações. Duplas ligações, certo? E segundo a IUPAC, a gente coloca a terminação dieno, certo? Coloquei aqui, ó. Vocês estão vendo a estrutura que está aberta, né? Uma estrutura aberta. Ó. Coloquei duas formas aqui de representação. Uma estrutura aberta. Então, eu vou verificar. Verificar não. Vou contar primeiro quantos carbonos eu tenho. Então, met, et, prop, but. Vou olhar onde está a minha ligação dupla. A minha primeira ligação dupla está no carbono 1. Então, coloquei no carbono 1. A minha segunda ligação dupla está no carbono 3. Então, coloquei aqui o 3. Seguindo as regras da IUPAC, a terminação é dieno. De 2, em de dupla e O de hidrocarboneto. Seguindo, nós já temos os hidrocarbonetos diferentes. Até agora, a gente só tinha visto hidrocarbonetos de cadeias abertas, né? Agora, nós vamos começar a ver os hidrocarbonetos de cadeia cíclica, ou seja, de cadeia fechada. E o primeiro deles são os ciclanos, certo? Os ciclanos. Então, os ciclanos são hidrocarbonetos de cadeia cíclica e seu nome é adicionado o prefixo ciclo, porque é fechado. Então, é um ciclo, né? Já dá para associar ao nome do alcano correspondente. Então, trouxe aqui um exemplo para vocês. Aqui eu tenho, vocês estão vendo, uma estrutura cíclica, fechada, né? E aí, vou seguir a minha mesma regrinha. Só que, nos ciclanos, você vai colocar ciclo primeiro, certo? Antes de colocar quantos carbonos você tem. Então, eu coloco ciclo, e aí sim eu vou contar quantos carbonos eu tenho. Então, vamos contar aqui da nossa estrutura. 1, 2, 3, 4, 5. Então, vamos lá. Met, et, prop, but, pent. Então, eu escrevo, depois do nome ciclo, pent. Porque eu só tenho ligações simples, e O, porque é um hidrocarboneto. Seguindo aqui a nosso estudo, nós temos os ciclenos, que são hidrocarbonetos cíclicos também, ou seja, fechados, com uma dupla ligação. Os ciclanos só tinham ligações simples. Os ciclenos têm ligações duplas, só que só uma, tá, pessoal? Só uma ligação dupla também. E também o nosso prefixo é ciclo. Então, eu tenho aqui a minha estrutura, eu estou verificando que eu tenho uma ligação dupla. E aqui eu tenho uma estrutura fechada. Então, primeiro de tudo, eu vou colocar o prefixo ciclo. E aí eu vou contar os meus carbonos, que eu estou vendo que eu tenho 5 carbonos. Então, vamos lá. Met, et, prop, but, pent. Eu adiciono o nome pent aqui à minha estrutura. Eno, porque tem uma ligação dupla e é em a terminação. Pessoal, é isso. Se tiverem dúvidas, estou disponível, certo, no PV e também no Google Sala de Aula. Pode me mandar mensagem e bons estudos. Até a próxima.